turma da 81, 82 e 83. Estamos iniciando mais um novo semestre, o segundo semestre de 2020. E com ele, nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Então já passou o primeiro bimestre, já passou o segundo bimestre e agora nós estamos indo para o terceiro bimestre. E também estamos iniciando o mês de agosto. Espero que vocês tenham curtido bastante o seu recesso escolar, tenham descansado bastante, porque nós temos muita coisa pela frente. Nós temos o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Outra vez entramos em recesso, férias escolares. Que Deus possa abençoar você nesse segundo semestre. E no segundo semestre, no terceiro bimestre de 2020, nós iremos estudar com vocês o continente americano. Então, nós vamos ter um estudo diferenciado daquele que nós tivemos dos capítulos anteriores. Depois eu vou explicar para você como a gente vai trabalhar com o continente americano. O continente americano é o capítulo número 7, da página 120 até a página 147. Que bom rever vocês outra vez nas aulas do YouTube e nas aulas da Live Zoom, que as Live Zooms são todas quarta-feira, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Antes de iniciar as nossas atividades, vou pedir a presença de Jesus através de uma oração. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Estenda, Senhor, essas bênçãos a cada aluno da 81, 82 e 83. Que eles possam ter a tua presença no seu coração. E também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Fica conosco na aula de hoje, no entendimento da mesma, e que nós possamos alcançar os objetivos que vêm de ti. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu acho que você já teve a oportunidade de conhecer os países da América, ou através de filmes, ou através de fotos, ou através de revistas, ou através de imagens, ou você também teve a oportunidade de estar pessoalmente em um determinado país que pertença ao continente americano. E muitas vezes as pessoas, eu quero ir para Disney, então eu vou lá para os Estados Unidos, né? Ou alguém, por exemplo, eu quero conhecer o Mar do Caribe, que fica na região da América Central. Ou eu quero conhecer Buenos Aires, capital da Argentina. Ou também, professor, ainda não conheço o Brasil por completo. Então, primeiro quero visitar o Brasil, depois outros países da América. Então, nós vamos estudar com vocês tudo que está relacionado ao continente americano, a localização geográfica da América, os aspectos físicos. O que seriam os aspectos físicos? Relevo, clima, vegetação, hidrografia. Vamos estudar os aspectos humanos, quem colonizou a América, quais são as línguas faladas da América, quantos países temos na América. Vamos ver os aspectos econômicos do continente americano, a sua estrutura, se são países ricos, se são países emergentes ou se são países pobres. E vamos ver os conflitos que existem dentro do continente americano. Você está preparado para essa viagem? Nós iremos viajar, conhecer toda a América, desde lá da América do Norte até aqui no sul da América do Sul, que fica na região de Ushuaia,
Chile e Argentina. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro, vai grifar, vai marcar, vai pegar a sua tabela que eu mandei via documento. Essa tabela você vai preencher junto comigo. E já vou explicar para você essa tabela. Vamos lá então? Vamos então começar as nossas atividades do segundo semestre, focalizando o terceiro bimestre com o continente americano. Bom, aqui você pode observar nesse mapa o continente americano. Lá você tem, por exemplo, esse espaço que estou passando por aqui, ó, ele não faz parte do continente americano. Isso aqui é parte do continente europeu, essa localidade. Mas vamos ver alguma coisa relacionada a isso. Primeiro eu quero pedir para vocês acompanharem a leitura na página 120, na única coluna que nós temos. Então o título é Localização e Regionalização, que está na página 120 e 121. Diz assim: o continente americano é um espaço geográfico caracterizado por inúmeros contrastes econômicos e culturais. Paramos ali. O que seriam contrastes? São diferenças que existem dentro do continente americano. Quando você fala em contrastes econômicos, por exemplo, quando eu falo em Canadá, é um país extremamente rico. Quando falo nos Estados Unidos, também é um país rico. Agora, quando falo no México, quando falo no Brasil, quando falo na Argentina, quando falo no Chile, esses países como México, Brasil, Argentina e Chile são considerados países emergentes. E os outros países são países pobres, né? Isso é o contraste econômico. Agora, quando se fala em contraste cultural, por exemplo, nós vamos ter aqui, nesse espaço entre Canadá e Estados Unidos, que foi colonizado pelos próprios ingleses e franceses. Agora, do México para baixo, até chegar aqui na Argentina e Chile, toda essa região aqui, foi colonizado pelos latinos, no caso, os espanhóis. Só o Brasil que nós temos aqui, que foi colonizado pelos portugueses. E temos aqui, nessa região que eu estou passando aqui, as 3 Guianas. E essas 3 Guianas também foram colonizadas por culturas europeias, tais como francesa, holandesa e inglesa. E aqui temos alguns conjuntos de ilhas que também foram colonizados pelos europeus. Então você pode observar que toda a América ela foi colonizada pelos europeus. Nessa região aqui, os ingleses e os franceses. Nessa região aqui nós temos, onde estou passando o mouse, região colonizada pelos espanhóis. Aqui a colonização pelos portugueses. Aqui a colonização da Guiana Francesa, pelos franceses, pelos holandeses e ingleses, e algumas ilhas que nós temos aqui de colonização europeia. Com isso, nós vamos ter o quê? Esse contraste de culturas diferenciadas entre elas. Lógico, cultura religiosa, cultura de língua, do próprio idioma, né? E do próprio espaço cultural que temos entre as 3 Américas. Continuando a leitura, diz assim: classificado como o segundo maior continente mundial. Logicamente que o maior continente mundial que nós temos é o chamado Euroasiático, e é onde nós temos a Rússia como sendo o maior país em extensão territorial. Ou seja, equivale a 28% das terras emersas do globo é o continente americano. No sentido norte e sul, então aqui, ó, norte e sul, estende-se desde a zona, aqui, ó, zona polar do Ártico até o Cabo de
Horn, no Chile, bem aqui nessa região. Nessa localidade vai ser a junção entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, como alguns falam como Oceano Glacial Antártico, nessa região aqui assim. Ok? Continuando, diz o seguinte: qual então é a localização geográfica da América? Então vamos ver a localização geográfica da América no mapa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quando você fala na letra N, eu estou falando no norte. E o norte, quando nós podemos observar os pontos cardeais, o norte fica nessa região aqui onde estou passando o mouse. Nessa região, nós chamamos letra N, que significa norte. E nesse lugar nós temos o quê? O Oceano Glacial Ártico, bem aqui ao norte. Então, norte da América, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Outra letrinha que nós temos é a letra L. L significa leste, ou seja, toda essa região aqui, ó, nós chamamos de leste. Toda essa região aqui, ó, leste. E aí, nós vamos ter qual o ponto cardeal? Oceano Atlântico. Tudo isso aqui, ó, desde aqui de cima até aqui embaixo, nós temos a parte leste que é banhada pelo Oceano Atlântico. Esse Oceano Atlântico, você pode observar que bem aqui onde estou passando o mouse, tem a linha do Equador. E então, ou seja, para cima nós temos o hemisfério norte e para baixo nós temos o hemisfério sul. Então, esse Oceano Atlântico, ele é dividido também em duas porções, mas a mesma água em todo o lado, só para base de estudo. Então, aqui nós temos Oceano Atlântico Norte e aqui nós temos Oceano Atlântico Sul. Tudo que está voltado para a parte leste do continente americano. Depois nós temos a letra S, que significa sul, né? Sul. E aí nós podemos observar que aqui, ó, bem nesse espaço que eu estou passando aqui, ó, nós temos o Cabo de Horn, no Chile. H-O-R-N, bem aqui. Mas alguns autores falam que a junção do Oceano Atlântico Sul com o Oceano Pacífico Sul, nessa junção dos dois oceanos, dá origem que nós conhecemos como Oceano Glacial Ártico. A outra letrinha é a letra O. E a letra O é esse espaço todo que nós temos aqui, eu estou passando o mouse nessa localidade, que nós conhecemos como Oceano Pacífico. Agora, quando você fala no Oceano Atlântico, que eu falei que temos aqui a parte norte e a parte sul, a mesma coisa acontece para o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico também tem essa linha do Equador imaginária que eu estou passando aqui. Nessa região daqui, até aqui em cima, nós conhecemos como Oceano Pacífico Norte. E daqui da linha do Equador para baixo, nós temos o que conhecemos como Oceano Pacífico Sul. Agora, desses oceanos que você está observando aqui, nós temos o oceano maior, é o Oceano Pacífico. Depois vem o Oceano Atlântico, aí o Oceano Glacial Ártico e por último vem o Oceano Glacial Antártico. Aqui é o Ártico e aqui é o Antártico. Então aqui são os pontos cardeais da América. Repetindo, aqui temos o norte, aqui temos o leste, aqui temos o sul e aqui nós temos o oeste, ok? Continuando. Aí diz o seguinte, já lemos essa parte 120 e aí temos o que? A regionalização. Como é que a América é dividida? Então, se você observar, lá voltando para o livro, na página 120, lá embaixo diz assim, ó, é possível regionalizar a América com base em critérios naturais ou culturais. O que significa regionalização? Regionalização é quando nós unimos alguns países que têm o quê? A mesma cultura ou o mesmo aspecto natural. Então, por exemplo, você pode observar lá no livro, na página 120, que nós temos 3 cores. Em amarelo é América do Norte. Em laranja, nós temos América Central.
E é verde, América do Sul. Aí você fala, professor, mas o México é da América do Norte? Sim, o México é da América do Norte, porque eles fizeram o quê? Uma regionalização física. E quando se coloca física, por quê? Você sabe que bem aqui onde eu estou passando o mouse, aqui nós temos o estado do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Aqui tem um conjunto de montanhas chamado Montanhas Rochosas, que ela vem daqui, pega por Canadá, pega para os Estados Unidos e chega até aqui embaixo no México. Toda essa cadeia de montanhas que nós temos aqui é uma cadeia montanhosa que separa o Oceano Pacífico da parte oeste do continente americano. Por isso que essa regionalização ela vai ser o quê? De forma física. Ou seja, então eles dividiram América do Norte, aspecto físico, depois aqui temos América Central e depois aqui embaixo América do Sul. Por que América do Sul? Desde aqui eu estou passando o mouse, da Venezuela até aqui embaixo, nós temos outro conjunto de montanhas chamado Cordilheira dos Andes. Então essa regionalização ela pode ser, conforme está escrito no livro, critérios naturais, que é a mesma coisa que critérios físicos. Ou culturais. Eu posso pegar aqui a América e colocar o seguinte, eu vou dividir a América em duas grandes porções. Quais são elas? Canadá, né? Canadá e os Estados Unidos, aqui Canadá e Estados Unidos, que foram colonizados por anglo-saxões, ou seja, franceses e ingleses. Agora aqui, do México para baixo, tudo isso aqui, foram colonizados por latinos. Quem são os latinos? São os espanhóis e portugueses. Logicamente que nós temos aqui, as Guianas foram colonizadas pelos europeus, mas a grande parte dos países que nós temos no México até aqui embaixo são de aspecto humano. Agora, por exemplo, então essa regionalização eu posso dividir a América em dois critérios. O primeiro critério é o critério físico. Então, o critério físico, nós vamos colocar o quê? América do Norte, abrangendo Canadá, Estados Unidos e México. E isso relacionado ao critério físico ou natural. Aí nós temos a América Central e depois aqui a América do Sul, critério físico. Agora, quando faço a regionalização de critério humano, de povoamento, aí vou colocar Canadá e Estados Unidos, América anglo-saxônica e do México até aqui embaixo nós chamamos América Latina. Então ali, nos casos em que o continente é dividido em América Latina, então América Latina aqui, América Latina, que eu estou passando para vocês o contexto América Latina, tá? América Latina e América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Considera-se a colonização regional, entenderam? Então a regionalização eu vou pegar os países e associar a um critério. Esse critério pode ser físico ou natural, né? E outro critério é o aspecto humano, ok? Aqui nós temos o primeiro aspecto físico. Então, o aspecto físico nós colocamos a América em três partes. Primeiro, AN significa América do Norte. Então, vai pegar quem? Canadá, Estados Unidos e o México. Essa parte aqui é o estado dos Estados Unidos, que é o Alasca. Porque sabe que os Estados Unidos tem 50 estados. Aqui dentro, onde eu estou passando o mouse, tem 48, 49 Alasca e 50 o Havaí. E esse pedacinho aqui em amarelo, Groenlândia, ela não pertence à América, e sim pertence à Dinamarca, que é o mundo europeu. Outro que nós temos é o chamado América Central. A América Central está aqui, bem nesse espaço que eu estou passando aqui, bem aqui, estou passando ali. E nós podemos observar países tais como a Guatemala, o Belize, Honduras, Nicarágua, Panamá, né, El Salvador. E também temos, dentro da América Central, aqui temos várias ilhas. E essas ilhas também fazem parte da América Central insular. Aí é chamado de insular, que são chamados Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico, República Dominicana. Ok? Então a América Central ela é dividida em duas partes.
Nessa parte aqui, ó, é chamada América Central Continental. E nessa parte que eu estou passando aqui o mouse é América Central Insular. E outro AS daqui, ó, daqui da Colômbia, a Colômbia, tudo aqui, tá aqui, ó, a Colômbia aqui, depois aqui, ó, os países Venezuela, Guianas, e tudo isso aqui que estou passando o mouse, tudo isso aqui, nós chamamos América do Sul. Então, esse critério de regionalização é o critério de aspecto físico ou aspecto natural. Por quê? Como já foi citado, desde aqui daqui, ó, não estou passando o mouse, até aqui no México, tudo isso aqui, nós temos uma cadeia de montanhas, chamada montanhas rochosas. E aqui da Venezuela até aqui embaixo, eu tenho uma outra cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes. Já aqui na América Central, nós não temos essa formação de cadeias montanhosas. Então, esse aspecto é físico ou natural, é o critério. Próximo, que nós podemos observar, outra regionalização, outro critério, que é o chamado aspecto humano. Quais são eles? Então, nós temos a América Anglo-Saxônica. Agora sim, eu vou tirar o México da América do Norte, aspecto físico, né? E vou colocar Canadá e Estados Unidos, como foram colonizados pelos ingleses e franceses, que é chamado América Anglo-Saxônica. Então, esse espaço aqui é América Anglo-Saxônica. E o outro pedaço, que é do México aqui, ó, do México até aqui embaixo, no Cabo de Horn, que fica entre o Chile e a Argentina, na terra de Ushuaia, nós temos a América Latina, porque todos aqui foram colonizados por, ou aqui eu estou passando o mouse, por espanhóis, aqui pelos portugueses, que nós chamamos de América Latina. Logicamente que eu já citei para vocês, com exceção da Guiana Francesa, Guiana Holandesa, Guiana Inglesa, né? E algumas ilhas que também de outras formações. Mas a predominância é de América Latina. Então, quando falo-se América Latina, eu estou falando colonizado pelos espanhóis e colonizado pelos portugueses. E quando falo-se em América Anglo-Saxônica, eu estou falando em ingleses e franceses. Ok? Agora vamos... tem um limite entre América do Norte, AN América do Norte, e AS América do Sul. Qual é esse limite? Nós chamamos de istmo. Istmo. O que significa esse istmo? Ou seja, aqui, ó, Canadá, Estados Unidos e México, aqui, ó, aqui temos uma grande porção de terra. Só que aqui vai afinando, aqui está bem fininho, tem um espaço bem pequeno territorial. Isso nós chamamos de istmo. E aqui você pode observar uma grande extensão de terra. Então, esse pedacinho que eu estou passando o mouse agora aqui, nós chamamos de istmo. E o que significa istmo? Então, um istmo é uma porção de terra estreita, como você pode observar aqui, mas estreita, aqui, ó, faixa estreita, cercado por água nos dois lados. Temos água nesse lado aqui, que é do Oceano Atlântico, e temos água aqui, que é do Oceano Pacífico. E conecta duas grandes seções da Terra. Ou seja, vai conectar essa parte aqui com a América do Norte e essa parte com a América do Sul. Isso chamamos istmo. Essa palavra é uma palavra grega que significa ali, ó, ISHTMOS, que significa pescoço, que vai unir, por exemplo, a cabeça com o restante do corpo, ou pescoço. Tá? Continuando, nós podemos observar o istmo aqui, ó. Bem aqui, se eu não estou passando o mouse, nós temos a região do México. E bem nessa região aqui, estou passando o mouse, nós temos a região da Colômbia. Então, agora, bem aqui nessa região onde está até o quadrinho, retângulo vermelho, chamado istmo, aqui é uma pequena porção de terra. E alguns autores falam que essa pequena extensão de terra foi unida através de atividades vulcânicas que foram se unindo e formando, então, esse espaço de istmo, que vai ligar o quê? Grande porção de terra com grande porção de terra, formando a América do Norte, a América do Sul e essa região aqui, a pequena extensão territorial, uma
estreita terra chamado Istmo. Aqui onde estou passando o mouse é o Mar do Caribe, que é do Oceano Atlântico. E aqui nós temos o Oceano Pacífico. Bem onde está esse triângulo aqui, esse quadrado, quer dizer retângulo, né? Aí você vai dizer, professor, mas esse istmo não começa aqui? Ele começa aqui, ó. Esse istmo começa aqui e termina aqui. Mas por que tem esse retângulo? Porque bem nesse retângulo aqui foi construído o Canal do Panamá, que vai unir o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então os navios que vêm lá do Oceano da Europa, eles vêm aqui por aqui, passam no Canal do Panamá e vão lá, por exemplo, para a China, para o Japão. Ou os Japão chineses vêm por aqui e passam, vão para a Europa. Então, nesse istmo, não precisa dar volta até lá embaixo para passar outra vez por aqui. Então, isso nós chamamos de istmo, né? Ok? Quais são os oceanos que nós temos, conforme nós vimos? O OA é a sigla do Oceano Atlântico. Aí nós vamos ter aqui o Oceano Atlântico Norte, o Oceano Atlântico Sul, que banha a parte leste do continente americano. Depois nós temos OP, que é o significado do Oceano Pacífico, que banha essa região toda na parte oeste. Aqui na parte temos a parte norte, que é o Oceano Pacífico Norte, e aqui embaixo o Oceano Pacífico Sul. Depois nós temos outra sigla chamada OGART, Oceano Glacial Ártico, que está bem aqui, ó, Oceano Glacial Ártico, nessa localidade que nós estamos passando o mouse. E o outro que nós podemos observar é o Oceano Glacial Antártico, bem aqui embaixo, que é a junção entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Alguns autores, a maior parte deles, observam o Oceano Atlântico como oceano, o Oceano Pacífico como oceano. Por quê? Nesses dois oceanos nós temos o que? Atividades econômicas, que é transporte de mercadorias de um país, de um continente para o outro. Agora, esses dois aqui de baixo, muitos autores observam como se fossem grandes áreas de mares, né? Como se fosse um mar aqui. Por quê? Nessa área é só voltado para a base de pesquisa. Bom, como que nós iremos trabalhar agora com a página 121 em diante, até a página 147? Então, a minha sugestão, nós iremos trabalhar como uma tabela. Essa tabela, você, ao abrir o roteiro do Eclés, da plataforma do Eclés, você já viu uma tabela. E essa tabela está no Word, né? Você tem as colunas, tem tudo certinho, e ali você pode abrir e preencher essa coluna. Só que essas colunas serão preenchidas por mim. Então, todas as aulas que nós vamos realizar, eu vou ler no livro e você vai preenchendo essa tabela junto comigo, tá? E essa tabela, ela está na sua plataforma Eclés. Se você não conseguir abrir, você manda no meu e-mail. Se a pessoa não conseguir abrir a tabela, eu envio e-mail para você, se você não conseguir abrir o seu documento. Mas esse Word ele é bem fácil de abrir, porque se você tiver um Word no pacote 365 graus, você consegue abrir normalmente, ok? Bom, essa tabela, como eu já disse, será realizada nas aulas. Que aulas? Na live, que toda a quarta-feira que nós temos as lives, tanto na parte da manhã como à tarde, para a turma 8.1, 8.2 na parte da manhã e 8.3 na parte da tarde. E também nas aulas do YouTube, que são as aulas do vídeo que são gravadas. Então, nessas aulas, você vai ter que estar em mãos com a tabela que você já baixou no sistema, e está lá no arquivo, você vai ver, arquivo anexo, está lá a tabelinha, só você abaixar, é do Word, né? E você vai ter que estar o livro na mão e também tem que ter uma marca-texto para você realizar essa tabela, ok? Porque essa tabela, como eu falei para vocês, ela é muito importante. Essa tabela, ela é a atividade diagnóstica do mês de agosto. Então, por exemplo, quando nós estivermos trabalhando na live Zoom, ou trabalhamos no YouTube, você tem que estar em mãos com o livro de geografia. E tem que ter o quê?
com o livro aberto, que nós iremos grifar várias coisas. Não estão vendo aqui? Estão vendo aqui no texto? Tem várias coisas grifadas. E isso que está grifado, você vai passar para essa tabela. E essa tabela você vai ter que ter um lápis, né, marcando, um marca-texto, grifando tudo. E eu vou ler nas aulas e você vai acompanhando na leitura e vai preenchendo essa tabela. E essa tabela tem uma data para ser entregue. A data é dia 26 para a turma 82, né? E no dia, deixa eu ver aqui bem certinho para não falar coisas erradas aqui. A turma 81 é quarta-feira, dia 26. 81, quarta-feira, dia 26. E a turma 27 no dia 27, 82 e 83. Ali vou mostrar para vocês. E ali você vai preenchendo comigo essa tabela. Eu sei que todo mundo tem computador em casa, tem facilidade de abrir um Word, né, no pacote do Microsoft. Você abriu ali, está certinho, vai digitando-se por diante. Agora, em última extremidade, se você não tiver computador, essa tabela você tem que passar dentro de um papel ao maço e tirar foto para enviar. Mas tem que ser muito bem legível. A escola ou a biblioteca pública, ou, por exemplo, o Farol do Saber, que nós temos distribuído em várias partes de Curitiba, ela dá acesso ao aluno a entrar e fazer as suas pesquisas. Só que essas pesquisas nós iremos fazer nos vídeos, nas aulas presenciais, através ou do vídeo ou da live. Então você tem que acompanhar, porque isso vai valer uma nota de 0 a 10. Tem que fazer junto comigo para não se perder. Acompanhe. E aí eu perdi, aí você tem que entrar no vídeo outra vez, ver o que eu falei no vídeo para acompanhar o mesmo, ok, gente? Não se percam nessa posição. Continuando, diz o seguinte: olha só a tabela. A tabela ela vai ser mais ou menos dessa forma aqui, ó. Essa aqui tá a tabela que vocês receberam no Word. Aí tem o título América do Norte. Aí tem uma coluna País, outra coluna Capital, outra coluna Relevo, outra coluna Hidrografia, outra coluna Clima, outra coluna Vegetação e outra coluna Aspectos Humanos. E esse preenchimento que nós teremos aqui dentro vai ser feito nas aulas do YouTube e na aula da onde? Da aula do Zoom. Então nós vamos preencher já hoje. Vamos começar a preencher a primeira coisa. Vamos preencher aqui. Então, quais são os países que pertencem à América do Norte? Então aqui você vai escrever aqui, ó, bem aqui assim eu estou passando o mouse. Escreva lá, Canadá. Canadá, que é o país que pertence lá. Qual a capital do Canadá? Ottawa. Como é que se escreve Ottawa? O-T-T-A-W-A. Ottawa. Aqui você, então colocou aqui, aqui você colocou, onde estou passando o mouse, aqui você colocou Canadá. Escreva bem certinho Canadá. Canadá tem acento no terceiro A. Canadá. E aqui, nesse aqui, você vai colocar a capital, Ottawa. O-T-T-A-W-A. Agora aqui, você vai colocar Estados Unidos. Outro país, Estados Unidos. Capital, Washington. Como é que se escreve Washington? Vou pronunciar para você. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Dá um espaço, coloca DC. O que significa DC? Distrito de Colômbia. O professor precisa colocar DC? Lógico, porque dentro dos Estados Unidos eu tenho um estado chamado de Washington. Então, a capital dos Estados Unidos é Washington, D.C. O que significa D.C.? Distrito de Colômbia. Não precisa escrever Distrito de Colômbia, só coloca Washington, D.C. E aqui, ó, no outro que nós podemos observar,
Aqui você vai colocar México. Aqui, ó, México, bem aqui, México. E aqui você vai colocar a capital, que é Cidade do México, Cidade de México, tá? Cidade de México, bem aqui assim, ok? Então, repetindo o que nós fizemos até o presente momento nessa tabela. Essa tabela você vai digitar, né? Você vai digitar a tabela e já vai colocando os dados. Então, repetindo, Canadá, capital, Ottawa. Depois aqui, Estados Unidos, Washington, D.C. Esse D.C. é maiúsculo, D.C. Distrito Colômbia. E aqui embaixo você vai colocar México, capital, cidade de México. Ok? Aí você já preencheu a primeira parte da coluna. Você já preencheu a primeira coluna, que é o país, e a segunda coluna, a capital. E na próxima aula, nós iremos fazer junto, tirando resposta do seu livro, lá da página número 121, e vamos preenchendo essa tabela, ok? Como falei para vocês, a tabela, os alunos da 8.1 irá entregar no dia 26 de 8, vai postar na plataforma do eClass essa questão. Não deixem acumular, já vai preenchendo e vai fazendo junto comigo. A 8.2 no dia 27 de agosto e a 8.3 no dia 27 de agosto. Ok? Então, gente, essa é a atividade diagnóstica que nós iremos fazer juntos. Já foi preenchido 2 colunas sobre a América do Norte. Colocamos a coluna do país e colocamos a coluna da capital. Colocamos lá primeiro Canadá, capital, Ottawa. Depois, a segunda linha, colocamos Estados Unidos e colocamos capital Washington, D.C. E a terceira linha, nós colocamos México, capital, cidade de México. Na aula que vem, nós vamos preencher a tabela, só que você tem que estar com o livro em mãos, o marca-texto, para fazermos junto essa atividade. Muito obrigado pela sua atenção e essa vai ser a atividade diagnóstica do mês de agosto. Nós estamos fazendo junto. Que Deus possa abençoar você. Vamos orar? Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Nos conceda a tua paz, o teu amor, o teu carinho a cada aluno da 8.1, 8.2 e 8.3. Muito obrigado por essa aula. Estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que nós pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma. Que Deus possa abençoar. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui.